Provavelmente previsíveis, mas com alguns momentos ali de imprevisibilidade do fator clássico que o Vasco tentou impor, principalmente na primeira metade do segundo tempo. Cara, o desnível dos dois times é um negócio muito forte. Então, fazer uma análise baseada em Flamengo e Vasco, você tenta já jogar a coisa para uma certa igualdade, pelos dois times, pelo tamanho dos dois clubes, pelo clássico, mas não é um cenário de igualdade, passa muito longe disso. O Vasco hoje ele amarga seguramente a situação mais difícil do futebol do Rio de Janeiro, financeiramente, você tem uma quebra de clube e tal. Não dá para você olhar para um time do Flamengo que contrata ali, que tem um Cebolinha no banco, que é um negócio, né? É uma loucura. E aí você olha para o Vasco e fala, se o Cebolinha jogasse no Vasco, ele seria Deus, por exemplo, né? E ele é reserva do Flamengo. Então essa é uma das coisas que você consegue bater o olho e falar, cara, a discrepância é muito grande. É nação flamenguista, né? Cada dia que passa, o Flamengo passa por cima dos seus adversários com facilidade, né? E isso tá chamando a atenção da mídia, né? Dos rivais, né? Aqueles que gostam de bom futebol. O Flamengo venceu e convenceu, mais uma boa atuação do Flamengo, né? Desde o início do jogo, primeiro tempo, o Flamengo, na verdade, massacrou o Vasco. 80% de bola, não deixando o Vasco respirar. Várias situações criadas de gols, né? Claro, só conseguiu converter uma, teve um gol, foi anulado. Mas é isso que o torcedor flamenguista espera do Flamengo, né? Flamengo que passe por cima dos seus adversários, coloque nas cordas, né? Como a gente pode dizer, os seus adversários, né? Não deixando o adversário respirar, né? Atacando, subindo nas linhas. Isso sim que é o Flamengo que o torcedor gosta, né? Sem sombra de dúvida, né? Tem que ter muito torcedor que diz, só tá dizendo isso que é flamenguista. Não, pessoal. A gente sempre tá trazendo os cortes aqui de tricolor, vascaíno, corintiano e por uma boca só, né? O Flamengo esse ano vai ser difícil de bater de frente, né? Claro, pode acontecer, pode, né? Porque a gente sabe que futebol é imprevisível, né? Muda do dia para a noite, né? Mas com esse time que o Flamengo tá jogando, com o futebol que o Flamengo tá jogando, dificilmente o Flamengo não vai conquistar algo grande esse ano. E a expectativa, né, do torcedor flamenguista, né? E os rivais, o que será que acha, né? Vamos ver as reações aqui, né? De Rica Perron, o link vai estar aqui na descrição, por créditos, né? Vamos lá acompanhar o canal dele também, que é top. Vamos ver o que foi que ele achou desse jogo aí, já que ele é São Paulo. Vamos ver o que foi que ele achou do jogo. Final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Acréscimos pelo Campeonato Carioca num jogo daqueles razoavelmente previsíveis, mas com alguns momentos ali de imprevisibilidade do fator clássico que o Vasco tentou impor, principalmente na primeira metade do segundo tempo. Cara, o desnível dos dois times é um negócio muito forte. Então, fazer uma análise baseada em Flamengo e Vasco, você tenta já jogar a coisa para uma certa igualdade, pelos dois times, pelo tamanho dos dois clubes, pelo clássico, mas não é um cenário de igualdade, passa muito longe disso. O Vasco hoje ele amarga seguramente a situação mais difícil do futebol do Rio de Janeiro, financeiramente, você tem uma quebra de clube e tal. Não dá para você olhar para um time do Flamengo que contrata ali, que tem um Cebolinha no banco, que é um negócio, né? É uma loucura. E aí você olha para o Vasco e fala, se o Cebolinha jogasse no Vasco, ele seria Deus, por exemplo, né? E ele é reserva do Flamengo. Então essa é uma das coisas que você consegue bater o olho e falar, cara, a discrepância é muito grande. Claro que taticamente você também tem no Flamengo uma coisa que o Vasco tem dificuldade de ter, que é confiança e iniciativa. E a única coisa que mudou, além de um detalhe, um ajuste ou outro taticamente no segundo tempo, para que o Vasco tivesse tocado bola, ido para cima do Flamengo como um time que condiz com sua camisa, com o seu tamanho, foi exatamente isso, uma mudança de uma posturazinha, de uma confiança, de falar, cara, nós estamos perdendo, não vai mudar porra nenhuma, vai perder de 3, não muda merda nenhuma, vamos jogar, porra. E aí o Vasco consegue alguma coisinha, dá um susto um pouco no Flamengo, porque o jogo estava muito nas mãos do Flamengo. O Flamengo tocava a bola do jeito que ele queria, avançava pelos dois lados e tal, não criava oportunidade de gol uma atrás da outra, é bem verdade, né? Uma característica do time do Carille se defender bem, mas o time do Flamengo era extremamente superior. E o Vasco segue com os mesmos problemas que ele tinha nos últimos meses, para não falar até mais de um ano. O Vasco tem o Verratti, e aí o Vasco joga a bola no Verratti. Essa é a jogada de ataque do Vasco, todas as bolas do Vasco são jogar a bola no Verratti. E aí você pode estar pensando, pô, mas eu estou jogando num cara grande que vai ganhar no cabeceio. É verdade, a possibilidade que você tem é essa. Agora, se a bola não for na cabeça do Verratti,
ele erra e atrapalha, entre aspas, todas as outras jogadas, porque o Verratti não faz um grande pivô, o Verratti não domina a bola bem, o Verratti não sai bem da área, o Verratti não é veloz, não tem o drible, então você fica muito limitado a um jogador que você fala, pô, ele pode ser o alvo da bola final, o que ele não pode ser é parte fundamental da montagem do ataque. Essa bola tem que chegar pro Verratti finalizar, não pro Verratti fazer parte da jogada. Então, o Vasco fica, obviamente, esperando que Coutinho, Payet, os jogadores que forem entrando durante o jogo, que essa bola seja trabalhada para que não chegue na obviedade de chegar numa linha de fundo e o Piton, ou o lateral direito do Vasco, seja o Puma, seja quem for, fazer o lançamento, o cruzamento na área pro Verratti. O tempo inteiro só isso, sem ter um contra-ataque bem montado, sem ter uma retomada de bola na intermediária, sem ter alternativas durante o jogo, fica muito fácil você neutralizar o Vasco. Então, mesmo quando o Vasco consegue durante o jogo criar uma oportunidade ali de falar, pô, tô no jogo, tô tocando a bola, tô chegando, o Flamengo rapidamente entende que ele vai tocar, ele vai chegar, mas eu sei o que ele vai fazer. Você não sabe o que o Flamengo vai fazer. E aí entra a qualidade individual. Você não pega a bola lá da contusão do Michael, e você não pega uma bola daquela do Luiz Araújo e você vê um jogador do Vasco fazer aquilo. Não que não possa, tá? Mas é o que não acontece. O Coutinho pode, mas ele não faz. O Payet pode, mas ele não faz. Então, na medida que você soma confiança, com falta de resultado, com um trabalho mais recente, com um treinador que não é um treinador de um jogo ofensivo, com tudo que está vivendo o Vasco e com todas as condições que tem o Flamengo, cara, é um jogo muito desigual, embora seja um clássico e o Vasco tivesse tido a oportunidade em alguns momentos do jogo de empatar. Se a gente ignorar que o Flamengo também teve chance de fazer 2 gols, 3 gols no primeiro tempo, né? Que esse era... o Flamengo saiu do primeiro tempo, saiu barato pro Vasco, 1-0 no primeiro tempo. Por isso ele volta pro jogo no segundo tempo. Cara, não acho que é uma situação imprevisível. Eu sei que o Vascaíno hoje está muito puto, né? Mas não é imprevisível. É isso. O desenho do que vai acontecer nos próximos meses, do que podia acontecer, é isso. É o Vasco muito inferior ao Flamengo, porque hoje, infelizmente, mesmo que aconteça um resultado ou outro, o Vasco está num momento de transição dramático da sua história, de uma troca que foi uma SAF, a SAF saiu, e eu não preciso ficar repetindo aqui, as condições são caóticas, o Vasco não tem dinheiro no mercado, o Botafogo acaba de movimentar em apostas em jogadores jovens, que é para isso que se compra um clube, para comprar jovem e revender. Não comprou ninguém assim que você fala, porra, uma puta solução imediata, né, e tal, mas são jovens. O Vasco nem isso ele consegue apresentar, porque ele não tem dinheiro. Então nós estamos falando de um Botafogo que movimentou 500 milhões numa janela de transferência e de um Vasco que talvez tenha um limite para transição de 15, 20. Não existe, não tem como exigir, como esperar. E aí vem as discussões também em cima de, pô, mas tem que vender, não tem que vender. Gente, olha só, o Pedrinho não está sentado na mesa com um papel, com uma proposta na frente dele, ele está se recusando a assinar. Não veio a proposta, não tem proposta ainda para a compra do Vasco. Então, não adianta chorar, não adianta ficar puto. Isso é resquício de 30 anos de problemas e má administração. Não é um resquício de 6 meses, de 1 ano, etc. E do outro lado, como diria um amigo meu, alô Daniel Avelino, meu parceiro, meu irmão, ele fala uma coisa sobre esse time do Flamengo que é do caralho. Além de muito bem ajeitado, além do Felipe tá bem pra caralho, os caras compraram o que o Felipe pediu. Claramente os jogadores do Flamengo compraram o que o Felipe pediu. Então, às vezes vai ter momento que as coisas não vão dar certo, às vezes não tem momentos. E eu encontrei o Felipe aqui no Rio esses dias, eu falei pra ele, falei assim, vai vir a derrota, é óbvio, uma hora vai vir a derrota, às vezes vai vir uma sequência e tal, mas o importante é que assim, o Flamengo entra em campo com uma proposta de jogo, sabe o que fazer e faz bem. Esse amigo meu, Daniel, ele falou assim, ó, eu não sei como é que vai ser o resto do ano, eu não sei como é que isso acaba, eu não sei se essa criança, que é o Flamengo de 2025, vai ter um sucesso na vida, eu não sei se ele vai ser um fracassado, se ele vai ser um grande advogado, um médico, um juiz, mas que no ultrassom a piroca do moleque tá gigante, tá? E essa definição é brilhante. O início do Flamengo, né, o começo do Flamengo de 2025 é de você olhar e falar, porra, isso aqui é um esboço do que vem aí, puta que pariu, vou ser campeão esse ano. E tá muito na cara que o Flamengo é um time que vai disputar título. Isso é indiscutivelmente o mais provável. Não significa que vai ganhar, porque você tem outros adversários, mas é um time que tem transição, que tem contra-ataque, que tem individualidade, que tem o coletivo, que tem a proposta de jogo, que tem o mais difícil no futebol hoje, que é você pegar a bola e ir pra cima do seu adversário com os 11 jogadores postados e ainda assim você conseguir finalizar. O futebol de hoje isso é muito difícil. Pode prestar atenção, você vai ver que quando um time está postado na defesa, pode ser o Tombense, você vai montar, tocar, é muito difícil você conseguir finalizar, principalmente dentro da área, e o Flamengo consegue. Então, tá longe de ser ainda o Flamengo dos sonhos, obviamente, nós estamos no começo do ano, mas
O ultrassom é bonito. Como diria o Daniel, o ultrassom é bonito. Eu não vou saber como é que vai terminar, mas o ultrassom é muito bonito. E cara, e o raio-x do Vasco, irmão? A gente sabia o que ia acontecer quando fizesse esse exame. Então a gente só está constatando o óbvio. Era esperar um milagre, me acreditar que falasse, não, peraí, o Vasco vai começar o ano e aquele câncer que tinha ali vai desaparecer sem eu ter tomado nenhum remédio e feito nenhuma quimioterapia. O câncer está lá, não tem como resolver. Vai resolver com tempo, com investimento, com uma série de fatores, mas está longe de ser resolvido. Resultado razoavelmente previsível e muito justo, porque os dois times tinham para apresentar hoje. Pois é, nação flamenguista, né? E é a opinião aí de um São Paulino, né? Realista. É um cara que a gente tá sempre trazendo o corte dele aqui também, Rica Perrone. Um cara que entende de futebol, um cara que é realista, né? Não deixa se levar pelo lado do clubismo e ele tá mais do que certo, né? Pode até o Flamengo esse ano não ganhar nada, ter só fumaça, né? Mas quando você olha para o que tá acontecendo e o que vem acontecendo desde outubro do ano passado, futebol apresentado, os jogadores, o elenco, a gente imagina o Flamengo vitorioso, né? Não tem como fugir disso, né? Como eu disse, muito torcedor aí que vai dizer que não, é porque eles são flamenguistas, mas a gente tá sempre trazendo aqui corte de rivais, torcedores diferentes para vocês verem que não é só os flamenguistas, né? Por que a gente diz isso? Porque o Flamengo joga o melhor futebol, não é de agora, né? Eu vi numa emissora aí, o cara perguntou ao repórter, que eu não vou citar nome, né? Inclusive a gente traz muitos cortes deles aqui. O que é que ele estava achando aí do Flamengo, né? Sabe o que ele disse? Calma, vamos esperar, né? Felipe Luiz só tá começando. Não, peraí, pessoal. Você disser que o Flamengo de 2025 não tem uma cara, tá errado, né? Desde outubro o Flamengo é essa equipe aí. O que foi que mudou aí? Nada. Filosofia de jogo, mesma coisa. Treinador, mesminho. Jogadas ensaiadas, marcando pressão, linhas altas. É a mesma coisa, então já dá para você tirar uma ideia, né? É o que a gente pode esperar do Flamengo em 2025. Não adianta a gente querer fugir, né? O torcedor é assim, né? O torcedor às vezes deixa se levar pelo lado do clubismo, né? Mas é como eu digo, pode a não ganhar nada. Mas o filme que a gente tá vendo, o futebol que o Flamengo apresenta, o estilo de jogo, os jogadores, o desempenho dos jogadores dentro de campo, fora de campo, o treinador, as formações táticas, as mudanças de jogo, jogada ensaiada, tudo isso aí, quando você bota numa panela de pressão, o resultado é bom, né? Claro, a gente sabe que, como eu disse, né? Pode acontecer Libertadores, Copa do Brasil, fazer 2 jogos péssimos e o Flamengo vier cair fora, isso é normal, né? Mas a tendência é ir longe, né? A tendência é ir longe. Eu sei que muitos vão dizer, mas se cair, se perder a primeira já começa a crise. Não, pessoal, isso não é assim que funciona, né? Felipe Luiz tem 2 títulos, 1 derrota. A gente sabe que principalmente na hora que começar as principais competições, o Flamengo vai perder. Vai perder 2, vai perder 3 consecutivas, vai acontecer. A gente espera que não aconteça, claro, né? Porque a gente quer que o Flamengo não perca nunca. Mas quem vive no mundo do futebol sabe como é que funciona o futebol. Vai perder? Vai. Mas eu acho que tem a hora certa de perder, né? E tem a hora certa de saber a hora de se recuperar, né? Ter os jogadores certos, treinador certo, né? É por isso que a mídia de todo o Brasil tá fazendo elogios a Felipe Luiz, né? É um cara o que sabe o que é que quer. Isso aí eu acho que pra mim é importantíssimo, né? Quando você tem um cara que sabe o que é que quer, é muito bom, pessoal. Ele é um treinador que tem um elenco na mão. É um treinador que dificilmente você vê ele discutir com o jogador. Acho que o único problema que ele curou no Flamengo, Gabigol, né? Gabigol era aquele jogador um pouco problemático. Foi embora, né? O Flamengo agora é outro. É leve o ambiente, né? Um ambiente bem leve. Eu acho que isso aí só traz vantagem para elenco, treinador. No final do ano, competições ganhas, né? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla-Tudo, deixa sua opinião, o que é que você acha do trabalho de Felipe Luiz. Será que o Flamengo vai ganhar algo esse ano? Deixa aqui nos comentários e até a próxima, nação.